Olá! Você já pensou se no auge do seu ódio você exigisse à vida que a verdade viesse à tona de forma devastadora? E se a mulher que você ama se revelasse como a mesma que no passado partiu seu coração? Hoje, no Diálogos Médicos, vamos acompanhar o colapso de um espírito que, a ter seu pedido atendido, descobre uma teia de resgates e reencontros que ele mesmo não pode suportar. E o resultado? A loucura gerada pelo ódio. Sejam muito bem-vindos ao Diálogos Médicos. Este que é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo. Eu sou o Conrado Santos e é uma grande alegria estar com vocês. E hoje é com alegria ainda maior que eu estou aqui recebendo a nossa querida doutora Silvia Bersácola e o nosso querido Carlos. Bom dia, um ótimo dia, um dia feliz, porque a gente está aqui junto, aprendendo uns com os outros. Todas as vezes que a gente lê as obras de André Luiz, a gente tem tanta coisa para aprender e é um prazer. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui novamente e aprendendo com esses dois mestres, Conrado e Silvia. Então vamos lá, gente. No capítulo 18, nós tivemos as revelações do passado sobre as experiências do Leonardo com a Antonina. Agora, no capítulo 19, que se chama Dor e Surpresa, a história foca num outro personagem, o Mário Silva, um enfermeiro obsediado. Em desequilíbrio, ele exige a presença de seus desafetos do passado. E a espiritualidade atende. É muito importante a gente ver esse capítulo aqui para tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede, porque a espiritualidade atende, mas as consequências são avassaladoras. É um capítulo que é, na realidade, uma espiral de emoções. Começa com o Mário Silva, né? Esse enfermeiro em fúria, exigindo a presença de Júlio. Júlio, o seu rival do passado. Mas quem surge nesse momento é uma alma maravilhosa, a quem a gente aprende tanto a admirar e a gostar. Quem surge é a irmã Blandina. E ela faz um apelo tocante que eu vou ler aqui para vocês. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por olvidar o que foi ontem para regenerar-se amanhã com eficiência. Silvia, essa cena já mostra pra gente a responsabilidade do nosso pensamento, né? Como o chamado de ódio do Mário Silva pode perturbar o tratamento do Júlio lá no plano espiritual. Mais para frente, né, no capítulo 22, a gente vai falar muito sobre essa questão da cólera. E a gente vê, nesse momento, o nosso irmão completamente colerizado. E também vai fazer uma diferenciação bem interessante sobre a cólera e a indignação. A gente, às vezes, tem o direito da indignação, né? Alguém fez algo conosco e, por isso, nós temos que nos manifestar, né? Em alguns momentos, porque a gente ainda não tem evolução suficiente para perdoar ou para renunciar àquela situação tão complicada. Mas, nesse momento, da mesma maneira que a gente viu Leonardo naquela trama com Lola e com Esteves, eles estão encolerizados. E a gente vê que a cólera, eles provocaram uma invocação, e nessa invocação, o Leonardo trouxe o Esteves durante o sono para discutir com ele, até agredi-lo, se não fosse a nossa equipe, e da mesma forma, o Mário Silva, com a invocação também de Júlio, ele perturba o Júlio, que ainda está ali no Lar da Bênção, junto com Mariana e junto com Blandina. Então, a gente vê, nesse caso, o quanto a direção do nosso ódio, do nosso pensamento, da nossa cólera, ela vai provocar essa lesão ou essa perturbação nesses irmãos em sofrimento. É interessante porque o Armando,
né? O Amaro atual, que foi o Armando no passado, ele tem uma postura completamente diferente, pacífica. Sim. A gente viu no capítulo anterior. Tanto que, apesar da invocação dele também, ele se coloca numa posição humilde. Ele não responde àquele ciclo vicioso de culpa e cólera. A culpa do Amaro é um sentimento mais leve, é um sentimento de compreensão. Ao contrário do Mário, ao contrário do Leonardo. E Júlio, ele nem tem consciência ainda direito, porque ele desencarnou como uma criança. O Mário Silva nem sabe que ele estava encarnado, enquanto Mário também está encarnado, que acabou falecendo durante um afogamento. Então, a gente vê que é possível uma pessoa encarnada desequilibrar o irmão no plano espiritual. E que ainda é uma criança no plano espiritual, que não tem consciência do que está acontecendo com ele, e o sofrimento que a gente vê ali com o pequeno Júlio. A gente não tem ideia do poder que a gente tem. Agora, exercer um poder que a gente tem sem entender como organizar, como manipular, como controlar esse poder é um tiro na água, é um mergulho no escuro, não é? Porque a gente não tem ideia do que pode acontecer, né? E o plano espiritual, por outro lado, está muito atento, né? Então, por exemplo, a partir dessa invocação colérica, que ele está fazendo do Júlio, e o Júlio está lá, enfim, recém-desencarnado, né? Então, a Blandina, como uma espécie de tutora, ou enfim, quem está cuidando do Júlio, vem e fala, gente, espera aí um pouquinho, esse moço não está no momento para vir aqui, então baixa a bola, para de invocar, porque não é momento, não está certo. Agora, se não tivesse essa ação do plano espiritual, isso poderia dar uma confusão danada e sair tapa para todo lado, ninguém se entende, as coisas podem dar muito mais errado do que a gente imagina, por não conseguir entender uma capacidade que a gente tem. Por isso que é tão importante, né, gente, a gente estudar e para entender as coisas, como elas funcionam, né? E a gente vê que o Mário, ele estava realmente, o ódio dele, trazendo essa raiva, essa maneira de lidar com isso de forma muito agressiva. Mas ele não fica só no Júlio, gente. Ele busca, então, mudar o alvo e exige a presença de quem? De Lina. Lina, que é a sua antiga paixão. E a gente vai descobrir, nesse capítulo, que Clarencio, então, que está ali conduzindo tudo isso, leva o Mário ao quarto de Zulmira. Quem é Zulmira? Zulmira é a atual esposa de Amaro, que está adoecida, né? E nesse momento se revela a identidade dela. A reação do Mário é de puro horror, né? Porque ele percebe que a Zulmira que tinha tido com ele até mesmo um relacionamento, é a Lina que volta. Clarencio, então, confirma que diante do choque, ele faz o Clarencio mostra pra gente como que essas leis da vida agem, né? Ele diz assim pro Mário, Amaro, noutro tempo, o Amaro, no outro tempo, separou o Zulmira e o Júlio. E agora, cabe reuni-los no carinho familiar. Antigamente isolaste Leonardo da afetuosa assistência de Lola. Prepara-te na fé para congregá-los de novo. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados sentiu a sentiu. Carlos, essa visão da justiça precisa nos convida a sermos agentes realmente de cura e nos outros, né? A gente precisa estar muito atento a todas as questões, porque a gente não tem um manual de instruções, né? Olha, no passado esse aqui foi esse aqui foi esse, então tá bom, então eu vou me reconciliar com esse. Não, a gente tem que fazer isso do coração. Então, a gente não vai fazer porque alguém disse, olha, é importante você se reconciliar com esse, porque esse... A gente tem que abrir o coração e fazer o melhor que a gente puder por quem quer que esteja na nossa frente, não é? Porque dessa forma a gente vai estar genuinamente atingindo uma elevação, atingindo uma condição de perdoar, uma condição de amar, uma condição de respeitar
até quem nos desacata, até quem nos fere eventualmente, né? Acho que esse é um grande exercício de evolução, né? O aprendizado de amar a quem quer que seja. E quando eu digo amar, eu sei que no nosso nível de desenvolvimento é forçar um pouquinho a amizade, mas enfim, a gente precisa se reconciliar com todo mundo, a gente precisa ter em mente isso. E uma boa referência que eu aprendi é o seguinte: quando você se depara com uma situação, você pensa assim, o que Jesus faria se tivesse no meu lugar nessa situação agora? Nossa, gente, isso resolve tanto problema. Na verdade, né, Carlos, a lógica da lei divina atuando sobre as nossas experiências, ela é perfeita, não falha, né? E aqui a gente vê que realmente Clarencio está explicando que o motivo, por exemplo, da Zulmira receber o Júlio, né? Como a reconciliação feita entre eles como mãe e filho, né? E depois, já convidando o Mário a acolher aí outros espíritos. Só que, gente, nesse momento a cabeça do Mário fica muito tumultuada, é muita coisa para ele. É por isso que nós falamos dessa questão no começo do programa, de você evocar a história. Será que você está preparado para ouvir o que você tem que ouvir? Para descobrir o que você vai descobrir? A verdade está sendo demais para ele. Imagina que na cabeça dele, a Zulmira traiu ele numa vida enquanto era a Lina, abandonou ele e agora também acabou escolhendo ficar com Amaro ao invés de ficar com ele. E a reação dele é de negação e de mais ódio. Ele ruge desesperado. Não posso modificar-me, desgraçado de mim. Odiarei, odiarei a infame que voltou, Alina. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar. Vejam quanto isso é forte. O livro descreve que o corpo espiritual se rodeia de um halo cinzento escuro, né? Ele foge, então depois dessa experiência, desses contatos, ele vai retomar ao corpo físico, mas ele sofre consequências imediatas nesse despertar. O coração, a gente vê aqui no livro, né? Acusava-se desgovernado sob o império de insopitável arritmia. Silvia, você como a nossa representante da medicina, como a medicina de hoje entende essa explosão que a gente vê aqui, uma explosão que a gente pode dizer uma explosão psicossomática, né? Como esse surto de ódio que a gente viu aqui, que o Mário teve, como ele pode causar um colapso físico tão agudo? Eu vou começar falando de uma frase de Kardec que fala o seguinte, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando a gente fala de resignação, a gente fala em disposição para o perdão. Então, na verdade, a gente não vai conseguir perdoar imediatamente, mas a gente tem que estar disposto a isso. E do ponto de vista científico, a gente tem vários estudos hoje nós temos questionários que são capazes de fazer a medida da raiva. Existe uma medição da raiva, existe uma medição da nossa capacidade de ter esperança, uma medição da nossa capacidade de perdoar. E a importância desses sentimentos interferindo diretamente nas doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem exatamente essa descrição de que a raiva, um momento de cólera, é capaz de provocar uma arritmia fatal e o indivíduo ir a óbito. A lesão perispiritual é tão intensa que ela acaba lesando o nosso centro cardíaco, e o nosso centro cardíaco é responsável pelo contato com o nosso coração, ele aumenta a nossa pressão, crises hipertensivas, ele provoca arritmias. Então, num surto de cólera, o indivíduo é capaz de falecer. Como também essas questões da raiva acumulada, porque existe a raiva que você explode e existe a raiva que você introjeta, né? É aquele falso calmo. Ele parece que ele está calmo, mas a raiva está se apoderando dele e se transformando em ressentimento. Isso já está descrito, que pessoas que passam por esse tipo de quadro, elas têm mais chance
de ter infartos e tudo mais, né? Em relação ao perdão, também foi feito um estudo muito interessante, avaliando pessoas que tiveram infarto, pessoas que não têm doença cardiovascular. E através desses questionários em relação ao perdão, a gente vê que as pessoas que não têm doença cardiovascular, elas têm um perfil muito mais ligado à espiritualidade e à capacidade de perdoar, ao contrário das pessoas que infartaram, né? Então, a gente acaba vendo aí, não, mas é o hábito social, é o álcool, é o tabagismo, com certeza. Mas hoje se considera como as relações psicossociais, de que forma você lida com as suas questões da vida, interferem da mesma forma que esses fatores de risco. Então, a limpeza e a vigia não vai somente nos hábitos de vida, né? Na obesidade, na diabetes, mas sim nessa capacidade que a gente tem de se autoconhecer, de trabalhar os sentimentos e se dispor a mudar em relação às viciações mentais, que é a raiva, que é o ódio, que é o ressentimento e a culpa. Então, aqui nos personagens, que possivelmente devem ter muitas e muitas reencarnações juntas, porque não foi só a reencarnação passada, estão vivendo esse ciclo vicioso de raiva, de culpa e etc. E talvez esse, né, seja o melhor momento para que haja um tratamento coletivo, né? Porque a gente vê nesse livro que o objetivo começou com a prece refratária da Evelina para a Zumira, né? Tudo para a mãe, a Odila, que não tinha condições de receber essa prece. E que o tratamento está sendo feito para os vários personagens, né? Para que haja realmente uma limpeza em todos esses sentimentos ruins, né? Quando a gente pensa assim, puxa vida, se eu soubesse do passado, seria muito mais fácil, né? Muitas vezes a gente está tão confortável no papel de vítima, nossa, eu sou uma vítima, eu sou uma vítima. E aí quando vem uma revelação e que mostra que você não é vítima de coisa nenhuma, se a gente tivesse elevação suficiente, a gente entenderia, puxa vida, então entendi, então vou me reconciliar. Mas a gente não tem essa elevação. Aí a gente faz igual criança, não quero, não quero, não quero, vou continuar odiando, vou continuar odiando, vou continuar odiando. E aí, então aí não adianta nada, né? Tem que, as coisas são como são e são certas assim, né? Porque se a gente tivesse a revelação de tudo, muito provavelmente a gente faria igual esse aí, ó. Não, vou continuar odiando, não aceito, não aceito, não aceito. Então, tá bom. Então fica aí mais alguns milênios, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, até que caia uma pedra na sua cabeça se você conseguir entender, né? E é muito importante tudo isso que a Silvia trouxe para a gente, porque nós percebemos o quanto que nós podemos, através de uma renovação dos nossos pensamentos, através de uma maneira de lidar melhor com as frustrações, com as decepções que nós temos ao longo da vida, para que isso não seja decorrência de fatores no futuro que possam desencadear estas questões. Aqui nós estamos falando que ele podia até desencarnar, mas quantas, a Silvia nessa aula que ela deu na quinta-feira, quantas moléstias não tem exatamente a causa nestes sentimentos, né? E o Carlos está colocando aqui uma coisa que eu guardei aqui para o final, que é exatamente essa questão da gente ir vasculhar a vida passada. Meu Deus do céu! A gente precisa realmente ter uma coerência muito grande para que isso seja feito quando e somente se necessário na nossa vida, né? E o que a gente está percebendo aqui é que o mundo espiritual está promovendo verdadeiras terapias regressivas desses espíritos para que eles possam ir lá no ponto onde a coisa aconteceu e reajustar. Ora, nós conhecemos, e de longa data isso já na Associação Médico Espírita de São Paulo, que teve como uma das fundadoras, a doutora Maria Júlia Preto Pérez, como uma pioneira da terapia de regressão de vidas passadas, né? E muitos casos são resolvidos nessas terapias
Agora, tem uma diferença que é a questão da terapia que nós temos vivenciada através de um estado alterado de consciência e a diferença de quando esta terapia é feita quando nós estamos libertos do corpo físico. A espiritualidade, ela não tem barreiras. O nosso cérebro físico, que é um verdadeiro abafador dessas experiências, inclusive a doutora Marlene comenta sobre isso, no mundo espiritual, isso está muito mais liberto. Então, a nossa condição de conexão com essa história, ela é muito maior, né? O que nos faz também termos uma atenção maior com relação aos nossos pensamentos, ao nosso preparo para dormir, as nossas emoções, porque muitos desses encontros espirituais com o nosso passado, que a gente chama desperta e chama pesadelo, são reencontros com a nossa própria consciência que necessita desse reajuste. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que a terapia das vidas passadas não é uma terapia espírita. Ela está relacionada à psicologia transpessoal e está sendo uma ferramenta, né, que é chamada da quarta força. Primeiro foi Freud, humanismo, e é uma ferramenta para tratar essas pessoas. Uma coisa interessante é que essa terapia de vidas passadas é uma terapia reencarnacionista, dando uma base científica de que realmente existem outras reencarnações. Até que ponto o indivíduo ele tem um autoconhecimento necessário para saber o quanto determinadas situações são dele mesmo. Então, a pessoa ela vai para essa terapia desconhecendo ela mesma. Até que ponto eu tenho capacidade de me perdoar, conhecer a minha sombra, abraçar a minha sombra e me perdoar. Aí eu vou para uma terapia de vida passada, porque eu tenho qualquer questão que seja, e eu descubro que eu sou um assassino do passado, um serial killer. Quem vai ter condições de voltar para o presente e encarar isso? Porque a gente sempre, como você falou, a gente se põe como vítima. Uhum. E se eu não fui a vítima? Se eu fui o algoz? E outra coisa que me vem também é a capacidade do terapeuta, não é? O Clarencio, ele consegue ter uma visão, acho que a gente pode dizer mediunicamente falando, como a enfermeira, eu não me recordo o nome dela, Luciana, a enfermeira Luciana, né? Que ela tinha a capacidade de ver, através de conversar com a pessoa, ver todo o passado da pessoa, né? Então, isso dá a ela, a enfermeira Luciana e ao Clarence também, que provavelmente tem esse mesmo tipo de mediunidade, uma condição muito grande de domínio de toda aquela situação e saber para que lado levar esse paciente, essa pessoa que está sendo tratada com esse tipo de tratamento, né? Então, o terapeuta, ele precisa ter essa habilidade, quer dizer, talvez não uma mediunidade tão exacerbada, mas, enfim, precisa ter base para conseguir levar essa pessoa a essa regressão, trazer de volta e que isso seja para o bem, que isso traga um benefício para essa pessoa, né? Então, isso, gente, é uma questão tão delicada que sempre me vem à mente que o véu do esquecimento é uma bênção que a gente tem, né? Com certeza. É exatamente com essa reflexão, Carlos, que eu quero encerrar o programa de hoje, dizendo por que ele se chama dor e surpresa. Porque, na verdade, às vezes o remédio ele é amargo e a gente se recusa a aceitá-lo. E quando a gente não aceita, isso pode levar à loucura. Nós aprendemos que os nossos débitos, como a gente viu aqui descrito, são resgatados sentiu a sentiu. E que o ódio é literalmente um veneno que adoece a nossa alma. Então, eu agradeço imensamente a presença do nosso querido Carlos, mesmo em recuperação, e a nossa querida Silvia, e convido vocês a estarem conosco novamente na semana que vem para mais um Diálogos Médicos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um abraço a todos, uma ótima semana.